E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ruivo falando com vocês. Vamos bater mais um papo hoje aí, né? Hoje a gente vai discutir um pouquinho da presença da família real portuguesa no Brasil, tá dentro desse contexto de crise do antigo regime que a gente já tem discutido aí há um bom tempo, né? Analisando como as estruturas construídas especialmente durante a história moderna vão ruindo gradativamente, com início aí no século XVIII, passando também para o século XIX, tá? Bom, vamos lá. Para começar, tem um antecedente super importante que a gente tem que discutir, né? Que são as guerras napoleônicas. A gente já falou disso na aula sobre independência da América Espanhola, né? E a gente tem que falar de novo e é perceber o impacto disso no mundo, né? Não só na Europa, mas em outras regiões do mundo, especialmente a América, tá? A grande questão das guerras napoleônicas, pensando na aula de hoje, né, pensando na presença da família real no Brasil, é o bloqueio continental. Vale relembrar que a França criou aí uma barreira, né, um muro imaginário, claro, na Europa, né, proibindo todos os países de negociarem com a Inglaterra sob ameaça de invasão. E aí que está o grande problema, né? O conflito europeu, especialmente entre França e Inglaterra, vai passar a exercer pressão sobre Portugal, né? Então, assim, Portugal fica meio no que a gente chama de sinuca de bico, né? Então, Portugal se via ameaçado pela França, ameaçado pela Inglaterra, né? O risco de invasão dos franceses, mas também o risco de ter suas colônias tomadas pela Inglaterra, e Portugal acaba decidindo por manter a aliança histórica, já que eles tinham, né, com os ingleses. A Inglaterra era uma aliança comercial muito importante, já de longa data, né, e mantendo as relações comerciais, em 1807, a França invade Portugal. Tá? Isso vai acabar forçando toda a família real portuguesa, né? Então a cúpula da corte portuguesa, a vir para o Brasil. Eles vão fugir de Portugal com auxílio inglês. A Inglaterra manda uma frota de navios para fazer escolta dessa família real, para trazê-los em segurança, evitando aí algum risco de ataque francês. Tá? Importante notar também que havia já um interesse antigo da família real vir para o Brasil. Quando teve lá em 1755 aquele terremoto em Lisboa, e aquilo abalou bastante as estruturas de governo, já havia uma conversa de se trazer a corte para cá, transferir, portanto, a capital aqui para o Brasil. Tá? Em 1807 a situação ela é insustentável, a família real acaba vindo para cá. Então é importante saber que isso era um projeto antigo já, tudo bem? Tem um trechinho de texto aí que vocês podem acompanhar, inclusive, no livro-texto de vocês, na página 43, falando um pouco de como foi essa vinda, né, o embarque. Então vamos lá. É impossível descrever o que se passou no cais de Belém na ocasião do embarque da família real, que saiu de Mafra a toda pressa para embarcar, porque à mesma hora se soube que os franceses estavam a chegar a Lisboa. Que grande confusão houve então no cais de Belém. Então isso mostra pra gente que não foi uma vinda tranquila, né? Foi uma vinda bastante agitada, com os franceses ali na iminência de chegar na família real, né? De tomar Lisboa, portanto. Todos a quererem embarcar, o cais amontoado de caixas, caixotes, baús, malas, malotões e 30 mil coisas que ficaram no cais, tendo seus donos embarcados, outras foram para bordo e seus donos não puderam ir. Que desordem e que confusão! A rainha, sem querer embarcar, por forma alguma, o príncipe aflito por esse motivo. A rainha, quando ele fala aí pra gente, é a Dona Maria, que sucedeu o governo de Dom José, que era administrado pelo Marquês de Pombal, inclusive, que a gente já falou, né? A rainha, inclusive, a Dona Maria, em 1792, ela é afastada do governo, alegando-se insanidade, né? E aí quem assume como regente era o seu filho Dom João, né, que se tornaria Dom João, se tornaria o rei Dom João VI, tá? Esse é o príncipe aflito que se fala no texto. Foi o Laranja, Francisco Laranja, capitão de fragata, quem fez com que a rainha embarcasse. E então o príncipe deu beijamão às pessoas que ali estavam e entre lágrimas e suspiros começaram a embarcar e não se pôde descrever o que aqui se passou. O que o texto não fala, né, além de lágrimas e suspiros, vaias da população portuguesa, né, porque a corte estava fugindo, abandonando seu povo, né, o príncipe regente, a rainha, fugindo e abandonando seu povo. Tá? Isso é importante de destacar. Tá? Muito bem.
família real chega no Brasil e a gente tem uma primeira medida extremamente importante. No início de 1808, em fevereiro de 1808, a família real chega na Bahia, tá? E já fazem uma das primeiras alterações significativas na colônia, que é assinar um tratado de abertura dos portos às nações amigas. Coloquei para vocês aí entre aspas, por quê? Porque a grande nação amiga era a Inglaterra, né? O grande interessado nesse processo todo era a Inglaterra. E aí, importante notar, a Inglaterra traz a família real portuguesa para cá, mas isso não é de graça, isso tem um preço. E esse preço é cobrado com a abertura dos portos. Tá? Isso significava, a partir de então, que a colônia passava a ter liberdade de comércio. Podia comprar e vender de quem ela quisesse, desde que pertencesse a esse grupo de nações amigas. De novo, Inglaterra. Tá? Diga-se Inglaterra. E isso tem um peso muito grande. Né? Por quê? A partir daqui, aquela lógica de que a colônia só pode comprar e vender da metrópole, ela acabou. Tá? E se ela acabou, significa que acabou também o pacto colonial, tudo bem? Alguns historiadores, inclusive, fazem uma divisão aí da nossa história entre Brasil colonial, período joanino e Brasil independente, entendendo que no período joanino o Brasil é um domínio português, mas não sob regime de pacto colonial. Enfim, isso não vai fazer tanta diferença pra gente agora, mas é importante saber dessa pequena divisão, tá? Em 1810, mais uma alteração importante, Tratado de Comércio e Navegação, e aí vai criar uma alteração tributária extremamente significativa. Lembra do que eu falei, a Inglaterra traz a família real, traz a corte para o Brasil, mas isso não sai de graça, tá? A gente tem uma tributação aí para os produtos ingleses que era de 21% e passa para 15%. Né? Produtos portugueses são taxados em 16% e outros produtos, inclusive produtos brasileiros, taxados em 24%. Ou seja, os produtos ingleses eles têm uma vantagem comercial gigantesca, tá? Inclusive, importante perceber aí que isso vai provocar uma avalanche de produtos ingleses no Brasil. Era muito barato agora, muito mais barato comprar dos ingleses. Ingleses que produziam com um bom custo, já que estavam passando pela Revolução Industrial, e que agora tinham uma vantagem fiscal, uma vantagem tributária. Tá bom? Então é importante notar que a vinda da família real envolve também interesses da Inglaterra com o Brasil, com a colônia. Tá? A gente já comentou isso também em relação à própria independência da América Espanhola. Existe um interesse inglês por trás de tudo isso. No Brasil não é diferente. Tá? Bom, algumas transformações vão acontecer na colônia, né? A colônia precisava se adaptar a essa estada da corte no Brasil, essa presença do núcleo administrativo do Império Português no Brasil. Tem algumas mudanças importantes de serem destacadas aqui. Para começar, a primeira vez que o Brasil vai ter uma imprensa é com a família real. Então a família traz a primeira prensa, né, a primeira máquina de imprimir, daí vem o termo imprensa, né, junto na sua esquadra para o Brasil. Né, e vai criar uma imprensa oficial. Não era uma imprensa totalmente livre, mas é o primeiro órgão de imprensa no Brasil. Isso é uma mudança importante, pode parecer comum para a gente, mas lembra que a gente está falando de um período em que a disseminação de informação era cada vez mais valorizada por conta do iluminismo. Tá? Então é importante dar destaque para esse ponto. A presença de cursos superiores, o primeiro curso de medicina da história do Brasil é criado com a vinda da família real, né? Lá na Bahia, tudo bem? Vai ser o nosso primeiro curso de medicina para você que tem interesse nessa área. Esse curso só passa a existir no Brasil com a vinda da família real. Além disso, há um choque cultural muito nítido, porque a gente tem agora duas elites diferentes. Você tem uma elite metropolitana, que acabou de chegar, né, a corte portuguesa, e você tem uma aristocracia colonial, uma elite da colônia, que já estava aqui, mas que tem hábitos completamente diferentes. Quando você olha para essa elite metropolitana, a gente está falando de um grupo que carrega tradições de muito tempo, de séculos. Né? Já essa aristocracia colonial, essa elite da colônia, é uma elite que se formou teoricamente há pouco tempo. Né? Hábitos mais rústicos, não tem o refinamento europeu, né? Então a etiqueta portuguesa vai entrar em choque com certos hábitos dessa elite brasileira, tá? Então é um choque importante perceber essas diferenças, essas necessidades de adaptações também, tá? Dom João cria o Banco do Brasil, então é a primeira vez que a colônia vai ter um banco próprio, então uma fonte de financiamento público, enfim. E também cria a Casa da Moeda,
né? Então um órgão responsável por emitir papel moeda propriamente na colônia, né? E aqui é importante que a gente entenda o seguinte: todas essas transformações elas estão mostrando para a gente, né? ah, que existe um projeto de enraizar as estruturas metropolitanas aqui na colônia, tá? Criar um banco nacional, criar uma casa da moeda, trazer a presença de cursos superiores, não eram medidas para dar um caráter provisório para essa permanência da família real aqui, mas sim para dar um caráter permanente. Havia um projeto de permanecer no Brasil, tá? De tentar construir aqui uma hegemonia portuguesa que não existia, por exemplo, na Europa, que não era mais possível de se construir na Europa. Tudo bem? Bom, em 1815 a gente tem uma alteração burocrática importante, né? O Brasil ele deixa de ser oficialmente colônia e é levado a Reino Unido a Portugal e Algarve, né? 1815, talvez você se lembre, é o ano do Congresso de Viena, né? E tem uma questão interessante. Lembra que a gente falou de um princípio de legitimidade no Congresso de Viena, né? E no Congresso de Viena esse princípio de legitimidade só reconhecia os governos e fronteiras anteriores à Revolução Francesa. Porém, esses governos e governantes deveriam estar presentes em seus reinos. O problema é, Brasil não era parte do reino português, mas sim uma colônia portuguesa. Então, eleva-se o posto do Brasil a Reino Unido, e isso permitiria aos olhos do Congresso de Viena que a família real permanecesse aqui. Mais uma demonstração de que havia aí a intenção, o projeto de manter os órgãos administrativos, de manter toda a estrutura burocrática no Brasil, né, de literalmente fazer uma transferência de capital. Não à toa, o Rio de Janeiro passa a ser oficialmente a capital do Império Português. Tá? Então a gente tem uma inversão. Lisboa, que antes era o centro do Império, se torna uma espécie de periferia. E o Rio de Janeiro, que antes era periferia, agora se torna o centro, né? O núcleo de operação, o núcleo de comando de todo o Império Português. Tá? Bom, entre 1817 e 1820 a gente tem uma alteração territorial importante, né? Dom João vai passar a atacar a Banda Oriental, que é hoje o Uruguai, né? Seria atualmente o território do Uruguai, tá? Essa era uma região que ficou fragilizada pelos processos de independência da América Espanhola, tá? E Dom João vai ver aí uma oportunidade de aquisição territorial, mas além disso, uma oportunidade de tentar cessar os possíveis movimentos separatistas. A Argentina já vinha num processo de independência e havia um temor aí por parte de Dom João que esses ímpetos emancipacionistas chegassem no sul do Brasil. Por isso, o interesse em tomar a região da Banda Oriental, que posteriormente seria chamada de Uruguai, mas isso vai ser um papo para outra aula, tá? Bom, em 1817, estoura no Brasil, né, uma revolução em Pernambuco, chamada, portanto, de Revolução Pernambucana. Havia uma manifestação contra a presença da corte portuguesa no Brasil. O grande problema é que, aos olhos dos pernambucanos, a corte trouxe junto um aumento de impostos. Né, para sustentar todas essas transformações que foram feitas, impostos foram elevados. E isso, segundo os pernambucanos, estava prejudicando a sua região. Né? Eles estavam pagando mais impostos sobre um produto extremamente importante. Tá? Há também especulações aí a respeito de uma espécie de inveja contra o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro agora havia se tornado a região mais importante e economicamente Pernambuco era muito importante, tá? Daí um incômodo também e inicia-se um movimento propondo a emancipação, propondo inclusive a construção de uma república, tá? Importante notar que vários movimentos emancipacionistas anteriores a 1822 falavam de república, né? A gente falou disso na Conjuração Baiana, na Inconfidência Mineira e agora também na Revolução Pernambucana, tá? O movimento é duramente reprimido por Dom João VI, mas, para a gente fechar, fica uma mensagem muito, mas muito importante aqui. Há já, em 1817, como em outros momentos,
uma expressão muito nítida de uma elite importante, que é a elite açucareira de Pernambuco, de um descontentamento com o domínio português no Brasil. E há um interesse, portanto, de rompimento dos laços coloniais, tá? Isso é um recado importante e a gente vai perceber que isso gradativamente vai se efetivar nos próximos anos, tá bom? Valeu pela atenção, bons estudos. Lembre-se que tem um videozinho aí também com os exercícios em classe, tem um vídeo extra que eu deixei para ajudar vocês, tá bom? Bons estudos, beijo, é nóis.